Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Equilíbrio Cursos, continuando nossas breves aulas de Unity 3D, né? 2D na verdade, criando aí um clone de Breakout ou Arkanoid. Nesse episódio eu vou fazer o seguinte, vai ser coisa bem simples. Primeiro eu vou fazer uma correção de algo que eu estou negligenciando há algum tempo já vou mostrar o que é, e também vamos preparar o terreno para power-ups. Quem conhece Arkanoid, por exemplo, sabe que existem power-ups para multiplicar o número de bolinhas, para fazer a bolinha pegar fogo, para aumentar o tamanho do jogador, entre outros. Eu vou trabalhar só com esses três que eu citei agora. Então, primeiro de tudo, a gente vai lá na pasta Sprites do nosso projeto e vamos importar os sprites dos power-ups. Botão direito do mouse, Import New Asset. E aí, powerups.png. Import. Joia. Tá pronto? Não, porque você está vendo que são os três em um sprite só. Vamos mudar uma propriedade dele, clicando no sprite aqui. E no Inspector, aqui em Sprite Mode, Single mude para múltiplo. Clique em Sprite Editor e aqui na esquerda, Slice. E novamente em Slice, deixa tudo como tá, automático, belezinha. E ele corta pra gente aqui, dá Apply. E agora sim, nós temos separado aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar prefabs desses power-ups. Então vou arrastar os três aqui para a hierarquia. 1, 2 e 3. O 0 é o azul, eu vou dar um power-up dele de tiro. Nem lembro se foi esse que eu incluí uma hora, eu acho que não, mas tudo bem. O outro power-up 1 é o verde, então tamanho. E o terceiro, que é o vermelho, vai se chamar power-ups underline fogo. Então tem o power-up de fogo, de tamanho e de tiro. Agora eu vou selecionar os três, tá? Assim. Ou com o botão Shift, clicando no primeiro e no último. Ou se você tiver assim, por exemplo, que está um separado, segura a tecla Ctrl, seleciona um e aí seleciona os outros dois. Selecionei os três, eu vou vir aqui em Components, Physics 2D, Rigid Body 2D. Primeira coisa que eu quero dar para eles é um Rigid Body, sem gravidade e num ângulo fixo. A segunda coisa que eu quero dar para eles é Component, Physics 2D, Box Collider 2D. E esse Box Collider vai ser do tipo Trigger. É um gatilho. Se você arrastar aqui, você vai ver que não dá para enxergar eles, porque eles estão atrás do background. Então nós vamos dar uma layer para eles. Aqui no campo, aqui ó, no Inspector, no campo Sprite Renderer, tem uma opção aqui, ó, Sorting Layer. Já tem várias que a gente criou para o jogador, para os blocos e para o background. Eu vou selecionar a layer blocos, deixar os power-ups na mesma layer blocos, que eu sei que aparece. Então tá tudo aqui. Se eu seleciono um, puxo para cá, o outro puxo para cá, tá aqui os três power-ups. Então tudo que eu precisava deles por agora está pronto. Vou criar prefabs. Venho na pasta prefabs do meu projeto e arrasto power-ups fogo, arrasto power-ups tamanho e arrasto power-ups tiro. E posso me livrar deles aqui da hierarquia. Agora a gente vai falar para o jogo o seguinte. Quando a bolinha bater em um bloco, você cria um power-up, um desses três. A gente sabe que já tem um código para destruir o bloco quando a bolinha bate nele. Então a gente vai aproveitar esse bloco de código que está no script bola. Vamos editar ele então, clico duas vezes e aqui está o meu script. Aquela coisa que eu falei que eu quero corrigir primeiro aqui, ó, nessa linha no void update, no random.range -2 e 2, é aquele comando para jogar a bolinha para a esquerda ou para a direita. Do jeito que tá, ele está usando números inteiros. Tá vendo? Ó, struct system.int32, ele está usando números inteiros. Quando random.range usa números inteiros, ele não inclui o valor máximo. Nesse caso você pensa, até eu falei, né? Vamos gerar um valor entre -2 e 2. Mas na verdade ele está gerando um valor entre -2 e 1. O valor máximo nunca é
incluso quando você usa inteiros. Então vamos usar float, que daí nesse caso o valor máximo é incluso. Bom lembrar disso. Então está corrigido o que eu queria corrigir e agora nós vamos aqui para a parte do código void onCollisionEnter 2D, que é quando a bolinha bate em alguma coisa. E vamos pegar especificamente este pedaço aqui, que é quando o outro objeto tem a tag bloco. Então a gente sabe que a bolinha está batendo em um bloco. E a gente vai falar assim, quando você bater no bloco, você destrói, mas antes cria um dos power-ups. E vai ter uma certa chance desse power-up ser criado, não vai ser sempre. Mas vamos começar devagar. Então cria o power-up, que é o comando instantiate. O instantiate pede o seguinte, um objeto, um vector trace position, a posição aonde ele vai ser instanciado, e um quaternion rotation, que é a rotação desse objeto que vai ser instanciado. Mas a gente já se depara com um problema porque não tem referência nenhuma aos power-ups. Então a gente vai criar, antes de continuar aqui, vamos criar uma referência para esses power-ups. E pela primeira vez, vou mostrar para vocês array. Array, o que é array? Array é uma variável, é como qualquer variável, mas a diferença é que com array você pode pôr mais de um valor ou mais de um objeto caso você crie um GameObject, que é o que a gente vai fazer aqui agora na verdade. Eu vou criar aqui um public para poder mexer no inspector, GameObject. E eu quero que caiba mais de um objeto nesse GameObject. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, olha, esse GameObject na verdade é uma array. Como é que eu faço isso para ele no código? Assim, logo na frente de GameObject eu ponho colchetes. Abre e fecha colchetes. Dou um nome para esse GameObject. PowerUps. Ponto e vírgula para falar que eu acabei essa sentença. Então criei aí uma array pública. Vamos lá no Unity para colocar os nossos power-ups. Olha só agora, se eu clicar na bolinha, que foi no script dela que eu mexi, você pode ver que eu tenho agora um campo aqui, escrito power-ups. É a nossa array. No momento, o tamanho dela é 0 objetos. Como eu tenho 3 power-ups, eu vou colocar 3 aqui no lugar de 0 e dar Enter. E ele criou para mim já 3 elementos. Agora, olha aqui na frente o que está escrito. Não está elemento 1, 2 e 3. Está elemento 0, 1 e 2. Esses são os índices. A array trabalha com índices para você se referenciar. Uma das maneiras, tá? Para você se referenciar o que uma array contém. Índice 0, 1 e 2. Se você contar, dá 3 elementos, certinho, né? Isso é importante, você já vai ver por que isso é importante na hora que você vai se referenciar. Por agora eu vou clicar aqui em prefabs e vou arrastar PowerUp fogo para o elemento 0, PowerUp tamanho para o elemento 1 e PowerUp tiro para o elemento 2. Perfeito, temos a nossa referência para os PowerUps. Vamos voltar para o código bola.cs. Agora a gente tem que fazer o seguinte, existe uma chance na hora que esse código aqui é executado de destruir o bloco, que a bolinha bate no bloco, existe uma chance de um power-up ser instanciado. Primeiro, como eu quero uma chance, eu vou trabalhar com porcentagem. Oh meu Deus do céu, porcentagem, agora ferrou o brioco. Não, relaxa. Vou fazer de um jeito bem rapidinho e fácil, uma gambiarra. Vou declarar aqui uma variável pública, porcentagem. Lógico, qual tipo de variável que eu estou declarando, né? Inteiro. Porcentagem. Na verdade não é inteiro não, desculpe. É float. Float. Tem aí a minha variável porcentagem declarada, a gente vai dar um valor para ela depois pelo inspector. Agora lá embaixo, naquele pedaço de código que detecta se a bolinha bate em um bloco, a gente vai dizer para ele assim, você vai gerar um número qualquer. Se esse número qualquer for menor do que o valor que eu coloquei para minha variável porcentagem, aí você cria um dos 3 power-ups. Se não, não acontece nada. Então como é que eu calculo essa porcentagem? É um jeito bem fácil para falar a verdade. Mas vamos pela condição. If random.range e um valor entre 0f e 1f,
Por que isso? O que está acontecendo? 0F é 0% e 1F é 100%. Então, 0.1F é 10%, certo? 0.5F é 50%. Entendeu a lógica? Então a gente vai trabalhar com esses valores. Se o valor gerado aí, aleatoriamente, for menor ou igual ao valor que eu vou dar para minha variável porcentagem, ele vai executar um código. Qual que é a lógica nisso? Vamos supor que eu coloco o valor da minha variável porcentagem em 0.1, teoricamente 10%. As chances desse random.range gerar um valor entre 0 e 0.1 são muito menores do que as chances dele gerar um valor entre 0.1 e 1, porque tem muito mais coisa entre 0.1 e 1 do que entre 0 e 0.1. Espero que tenha dado para entender a lógica da coisa aí. Então, se essa condição for alcançada, vamos executar um pedaço de código que é instanciar um dos power-ups. Então, instantiate o quê? Lembra que ele pede? Um objeto, um vetor 3 e um quaternion. Qual que é o objeto? Power-ups. Qual que é a posição? A mesma posição do bloco. Vai substituir o bloco. Outro, lembra aqui, ó, a referência ao outro quando tem a colisão. Então, outro, ponto, GameObject, ponto, transform, ponto, position, a posição do outro objeto que recebeu a colisão. E uma rotação, quaternion. Nesse caso, eu quero que ele use a rotação padrão. Então, a gente chama quaternion.identity. A rotação do objeto, rotação padrão. Mas nota que ele está dando um erro. Ele não está deixando eu fazer isso, não. Qual que é o erro? Olha aqui, ó. The best overloaded method match for blá 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 has some invalid arguments. Então, ele tem algum argumento errado. Quais que são os argumentos? O objeto a ser instanciado, a posição a ser instanciada e a rotação. Qual que você acha que está errado? Tá na cara, porque eu já selecionei qual que está errado. Power-ups é uma array. Então, no instantiate, a gente tem que falar para ele assim, ó. Você cria um objeto nessa array, power-ups, que está dentro dessa array. Você pega algum desses aí que está dentro dessa array e instancia ele. Como é que eu vou fazer isso? Para chamar array, eu faço o seguinte. Assim, por exemplo, se eu quero instanciar aqui o elemento 1 dessa array, eu ponho assim. Então, power-ups 1, aliás, desculpem, o elemento, não, tá certo, o elemento, né? Mas assim, se eu quiser o objeto 1, tá no índice 0. Por isso que é importante aquilo que eu falei para vocês. Como começa de 0, o índice, você não vai chamar aqui objeto 1, 2 e 3. Você vai chamar índice 0, 1 e 2. São 3 objetos normal, mas você chama pelos índices, que começa do 0. Então, pelo índice 0, eu chamei o elemento, o objeto 1. Mas não é isso que a gente quer chamar algum dos 3. Então, fala para ele, pega algum dos 3. Que é um método que a gente tanto gosta, que eu tanto gosto para a gente usar. Random.range entre 0 e 2, entre os índices. Lembra aqui que, como está dentro dos colchetes, o número gerado vai ser índice. Então, 0 e qual que é o outro? 2, né? Mas está errado. Lembra que eu falei lá em cima que quando trabalha com número inteiro, ele não considera o número máximo? Só que é número inteiro. Então, ele não vai considerar o 2. Isso aí só vai puxar 0 e 1. Ah, então é só colocar um F na frente, né? Ah, vamos ver. Se eu colocar o F na frente, o que acontece? A linha vermelha e fala, ó, não posso converter implicitamente float para int. Porque o índice dos objetos é número inteiro. Então eu não posso dar para ele um número float. A gente vai ter que trabalhar com um número inteiro. Entre 0... No lugar desse 2, em vez de colocar 3 aqui, porque daí ele não considera o 3 e considera o 2, não é mais fácil eu pegar, ler a array e ver quantos espaços ela tem, quantos objetos ela tem? É bem mais fácil, né? Então eu pego a array, power-ups, e aí chamo a propriedade length, que é o comprimento dessa array. O comprimento da array vai até 3. Então o número máximo aqui é 3. O comprimento vai 1, 2 e 3. É diferente do índice. O índice vai 0, 1 e 2. Mas, aí aqui está a mágica. Como aqui esse número retorna 3, pode retornar até um número máximo de 3, o 3 não é considerado. E baixa para 2. Então tá certinho aqui entre 0 e 2.
É meio complicado de entender, mas faz sentido esse negócio. É só que é uma coisa, você pode olhar e pode pensar, putz, mas que trabalho lesado, né? Gente lesada que fez isso. Tem um índice que vai de 0 a 2, mas tem um objeto que é de 1 a 3, mas puta confusão. Pode ser, até gera uma confusãozinha, mas faz sentido. Conforme você for trabalhando com C#, você vai entendendo esse tipo de coisa. Mas por agora é isso. O código está pronto. O que a gente vai fazer agora é voltar para o Unity e ver aqui na direita, ó, apareceu a porcentagem, a variável que a gente criou. Agora, para me certificar que está funcionando, eu vou colocar uma porcentagem 1, que é 100%. Vou dar play e atirar. Olha só, está aparecendo tudo bonitinho. Os 3 tipos de cápsula estão aparecendo certinho. O que eu vou fazer agora é, para ver se está mesmo mexendo na porcentagem, eu vou colocar aqui 0.4 e dar play. É para aparecer em algumas vezes e outras não. Essa apareceu, essa não. Essa também não. Essa apareceu. Já está melhorando, tá vendo? Agora eu vou dar só 0.1. 10% de chance para aparecer uma cápsula. Eu acho que agora demora bastante para aparecer, né? Só 10% de chance. Pode ser até... Ah, já apareceu. Eu ia falar, pode ser até que a gente acerte todas e não apareça nunca. Mas você está vendo que agora está demorando bem mais para aparecer? Então, teoricamente, está funcionando direitinho o nosso código. Tem 10% de chance de aparecer alguma dessas cápsulas. Esse pedaço está feito. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos só aqui na pasta Scripts, botão direito, criar C# Script, nome Power Ups, dou Enter de novo para editar, aumentar para vocês enxergarem. Eu vou dar uma velocidade inicial para essas cápsulas, para elas não ficarem paradas lá em cima. Deixa eu apagar esse update que não tem utilidade nenhuma para a gente aqui. A velocidade inicial das cápsulas... Elas têm Rigid Body, então Rigid Body 2D, com R minúsculo, lembrem-se, ponto velocity é igual a menos vector2.up vezes velocidade. Ainda não declarei a variável velocidade, vou declarar aqui, public velocidade. Seria bom se eu desse um tipo de variável que eu estou declarando, né? Float. Public float velocidade, assim eu posso ajeitar ela no inspector. Agora o que é isso aqui? Só que a gente não viu ainda. Vector2 up é simplesmente para cima, no eixo Y. Lógico. Para cima. Se eu coloquei um valor negativo, então é para baixo. Certo? É simplesmente isso. O Vector2, Vector3, Vector4 tem alguns atalhos. Porque a gente, quando você quiser usar Vector Up, Vector Right, né? Então tem alguns atalhozinhos, dá uma pesquisada, não, mexe aí com a IntelliSense e ele vai te mostrando o que é. Vamos voltar para o Unity. Agora, aqui na pasta Prefabs, eu vou selecionar os 3, segurando o Shift, os 3 cápsulas. Aqui na direita no Inspector, Add Component. Busco aqui, ó, já tem até buscando Power Ups, adiciono o script. E vou dar uma velocidade inicial para eles de 2. Pode ver que eu modifiquei os 3, porque eu estava com os 3 selecionados. Vou dar play. E tá só com 10% de chance, né, de cair. Deixa eu aumentar só para poder ver direitinho. Vou colocar 0.50%. Ah lá, agora quando cria o Power Up, ele desce. Então ele desce em direção ao jogador e o jogador pode pegar esse Power Up. Joia! Então você pode aumentar a velocidade dele vindo aqui nos Prefabs, Power Ups. Pode aumentar a velocidade para 3, 4, diminuir para 1, o que você preferir. Então esse vídeo está pronto. Nós preparamos o terreno e no próximo a gente vai trabalhar com os Power Ups em si, né? Que é o tiro, tamanho e fogo. Do tiro dá a possibilidade do jogador atirar por alguns segundos. O tamanho aumenta o tamanho do jogador e depois de alguns segundos diminui de novo. E o fogo, simplesmente a bolinha pega fogo e atravessa tudo que aparecer na frente. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Até lá.
ele detecta uma única vez quando você aperta a tecla. Creio que deu para entender, né? If input get key down, key code space, barra de espaço, então vou deixar para barra de espaço. Fecha esse parênteses, abro as chaves. Se o jogador apertar uma tecla específica, que nesse caso é a barra de espaço, vai acontecer alguma coisa. Vai dar força pro jogador? Vai dar aquele rigid body ponto velocity ou um add force? Não, porque a questão é a seguinte: se eu deixar desse jeito, toda hora que eu apertar a barra de espaço ele vai dar esse empurrão na bolinha. Então a gente precisa fazer alguma coisa que ele detecte, olha, o jogador apertou a barra de espaço e é o início do jogo. Então você pode dar aquele tapa na bolinha. E também para detectar, olha, o jogador apertou a barra de espaço,